Carolina, você sabe que a Páscoa tá chegando, né? Aham. O que você vai me dar de presente de Páscoa? Ai, amiga, eu tenho uns 4, a base de 4 a 5 filhos que fazem aniversário, todos ao mesmo tempo, Perto da Páscoa. perto da Páscoa. Então eu vou ficar te devendo. Por quê? Você pensa assim, nossa, Carolina tem 5 filhos, poxa, acidentes acontecem. Não, são todos planejados ali, ó. Eu vou engravidar aqui, porque eu vou não sei o quê, não sei o quê, vou juntar férias, vou juntar... 13º. Aí o que acontece? Todo mundo faz aniversário no mesmo mês. É. E aí as amigas ficam sem presente de Páscoa, mas a Michele, lá da Cacau Show do Posto Vitória, lembrou da gente. Olha aqui, que ela mandou pra gente. De coco caramelizado. Coco caramelizado, Dreams. Vou abrir, tá? Pra você ver. Dreams. Ai, olha. Já rasgou. Eu falei, eu não estraga sou as jeitosa, coisas. eu não sou. Mas eu esse sou... é pra gente dividir. Mas ele é grandão. Olha, amiga. Posso? Ó, amiga, faz de conta. Olha, amiga, ele é pesado. Tô louca pra comer esse ovo. Você pode ir lá na Cacau Show e comprar um desse pra você. Isso, no Boba. Posto Vitória. No Posto Vitória. Posto Vitória. Ah, e tem um outro. Ai, Vai. vou até parar. Vou até parar que eu me lembrei desse. Que é um ovo Bites que vem com um fone. Olha aqui, que fone mais lindo. Fonão, daquele grandão. Que você põe e chega na academia com... Imagina o filho ganhar um negócio desse. Imagina aí, então você já mata 2 coelhos com uma paulada só. Já é o chocolate e o presentinho dos Eu seus não posso filhos. falar de coelho, é Páscoa, eu vou querer matar o coelho, Não. tadinho do coelho. Não, mas ó, você já resolve 2 demandas ao mesmo tempo. isso. O ovo e o presente da criança. Então, se você precisar de algum presente de Páscoa, de aniversário, Dia da Mulher, o que você quiser para reatar uma relação, você já sabe onde encontrar. Na Cacau Show do Posto Vitória. É isso aí. Agora vamos comer. Yes. O Bar Delas Podcast. Engole o choro. Vira homem. Para de frescura. Nossa, tá parecendo uma menininha. Que tipo de homem a gente está criando? Eu sou a Rosângela Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E hoje o bar é nosso. Que tipo de mensagem, Rosângela Estevão, a gente manda, a gente transmite para os meninos com essas frases que a gente acabou de falar, né? Porque esses comandos, na maioria das vezes, não estão ensinando eles o que é ser um menino, o que é ser um homem, mas estão ensinando o que eles não podem ser. Fala aquela frase que foi a origem dessa conversa que a gente está tendo hoje. Que o único sentimento permitido para um homem é a raiva. Porque desde quando ele é criança, ele vem sendo podado do sentir, né? Então, quando ele é comparado com quando ele sente demais, quando ele se mostra frágil, ele tem que ser corrigido. Sim. Quando ele chora, ele tem que ser alertado de que esse choro pode remeter ele a parecer uma menina. E parecer uma menina é o quê? Uma ofensa. Nenhum menino quer parecer uma menina, né? Então, assim, diante de você não aprender a conseguir demonstrar os seus sentimentos, o único que te é permitido é a raiva. Porque quando você sente raiva, aí você está sendo homem, porque você está se defendendo, você está defendendo a sua honra. Então, na verdade, essa questão ela é muito sutil no sistema, né? Nesse sistema educacional, no que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, mas, na verdade, isso é a origem desse ranço, desse asco que muitos homens têm com relação ao que é feminino, né? E aí eles aprendem tudo que eles não podem ser. Eles não podem ser parecidos com meninas. E só. E não se ensina a como ser um homem. Só se ensina a não parecer uma mulher. E quando você pensa, né, na formação desses meninos desde pequenos, tem muita coisa que hoje vem sendo dita sobre isso, né? Então, uma coisa o homem não chora, mas o que ele tem mostrado, ele explode, né?
ele tem uma série de... Essa parte que você falou, né? Que a gente está conversando. De que um menino, ele não aprende o que vai caracterizar ele como um menino. As meninas, elas aprendem. Você tem que falar baixo, senta de perna fechada, né? Não fala palavrão, não dá escândalo. Ser delicada. Ah, isso é de menina, isso é de menino. Ah, mas eu quero brincar disso. Não. Tanto que você pode ver até nos esportes, né? Claro que hoje a gente vai ter o futebol feminino, a gente vai ter outras formas de expressão atlética femininas. Mas a gente que é 42, 40 mais, quando a gente era criança, não existia possibilidade de uma menina jogar futebol. Uhum. O vôlei era sempre associado às meninas e o futebol aos meninos. Uhum. Então, vai se formando, né? E aí não adianta a gente tentar fugir, porque existe um sistema para além dessa educação diária, dessa coisa, do meu contato com os meus filhos, que são 5 meninos, e que eu já cometi muito esse erro, mas por mais que eu tente mudar isso nessa estrutura, que é a minha bolha familiar, a estrutura maior é o patriarcado. A gente pode tentar fugir dessa palavra, porque hoje ela vem também com um certo ranço. Uhum. Tudo é culpa do patriarcado, mas é um sistema que tem quase 10 mil anos e que desde que ele existe, ele é um das primeiras maneiras de se separar quem faz o quê, né? Então, essa coisa do cuidado, por exemplo. Enquanto as meninas aprendem a cuidar, os meninos estão aprendendo a cuidar deles mesmos, a se defender, a agredir, a quebrar uma televisão quando o time dele perde. Né? Aqui na nossa cidade teve uma situação, por exemplo, de um cara que brigou com outro cara e, sem querer, ele acabou tirando a vida dessa pessoa. Sem querer. Tamanha foi a violência, né? Então, assim, quantas vezes nós, mulheres, a gente tem essa ânsia da violência? Uhum. E claro que tem hora ou outra que a gente vai explodir, mas a gente explode onde? Na voz, no choro, no grito, e a gente vai criando também uma outra imagem feminina que é a da loucura. Da histeria, né? Ou se você responde aquela coisa que a gente sempre fala. Se eu respondo de uma maneira mais assertiva, eu tô sendo o quê? Antes a gente era lacradora, agora a gente é o quê? Grosseira. O que mais? Tem uma outra palavrinha que eles gostam. Histérica, louca. Militante. Tá, né? Precisando o quê? Tomar um remedinho. Né? Exatamente. Mas eu acho assim, né? Você falou do patriarcado. A gente sempre tratou dessa palavra, né? Eu até falei para você, quando a gente estuda qualquer coisa, aquela sociedade era uma sociedade patriarcal. E estava tudo bem. Aí relacionaram isso do patriarcado, né, as lutas femininas, e aí parece que essa palavra ganhou um outro olhar. Mas, na verdade, eu acho que o patriarcado ele tinha que ser olhado por homens e mulheres como algo nocivo. Claro. Porque ele faz mal para a gente, sim, porque, na verdade, quem morre, quem é assassinado são as mulheres, numa quantidade muito maior, mas também faz mal para os homens. Claro. Né? Nisso que a gente está falando, dessa educação que também é opressora. O menino não poder chorar, sim, ele não poder ficar triste com alguma coisa. Lembra que eu te contei? Eu ouvi um relato de um menino que eu fiquei assim uma semana, que ele disse que ele chorou 2 vezes no ano. Ele chorou uma vez porque o cachorrinho dele tinha morrido, e ele chorou 2 vezes porque os amigos tiraram sarro, porque ele tinha chorado porque o cachorro tinha morrido. É muita crueldade. Você não poder falar do que você sente, você não poder ficar triste, você não poder ficar eufórico, nada, né? Que palavras que eles usam? Sei lá, tô estranho. Tô desanimado. Desanimado. Essa palavra, no nosso vocabulário, ela poderia ser...
tô triste, chateada, frustrada, não tô feliz com determinadas situações, tal coisa me machucou, enfim. E aí, Tudo eles isso têm um limite de vocabulário que é desânimo. Pô, desanimada eu tô todo dia, em vários momentos, né? Como assim? Você tá definindo essa situação como? Eu já ouvi isso, eu tô desanimado em relação ao trabalho, estou desanimado em relação ao nosso relacionamento, estou desanimado porque eu tô sem grana, eu tô desanimado. Pô, vamos melhorar isso, né? Além disso, né, a gente tem, que aí a gente tá falando de sentimento, mas pensa que também existe o medo, a expressão do afeto que tem que ser segurada. Eu não posso demonstrar afeto demais. Eu não posso demonstrar isso que você falou, a euforia, a alegria. Eu não posso demonstrar que eu tô apavorado com uma determinada situação. Por quê? Porque é isso. Esse sistema, ele coloca o homem num lugar de provisão, né, do provedor, do cara que sempre vai conseguir resolver. tem todas as respostas, né? Tem todas as respostas, as soluções. E não pode sentir. Isso acaba levando, porque os homens ainda têm, de cada 10 pessoas que procuram ajuda psicológica ou psiquiátrica, 7 são mulheres. De cada 10 pessoas que se suicidam, 8 são homens. Então, as contas que não fecham, que a gente sempre fala, elas aparecem nesses números, né? Ele vai aprender a ficar em silêncio. E é por isso que aí eu acho que entra, né, essa questão da raiva, da explosão. Quando eu não encontro palavra quando eu não encontro uma forma de expressar aquilo que eu estou sentindo, eu vou quebrar, eu vou xingar, eu vou bater, eu vou explodir. Pensa na gente como quando a gente era criança, né? Quando a gente é criança, a gente, diante de uma adversidade, né, brigou, tomou uma bronca, que a gente não tem repertório para resolver, a gente faz uma manha, se joga no chão, grita. É proporcional às reações, né? E então é quase impossível verbalizar e organizar essas ideias. Eu sempre falo assim, que um menino que foi tirado dele o direito de sentir, de chorar, de ficar triste, de falar sobre isso, esse menino cresce, ele vira um homem, ele vai se relacionar com as pessoas e ele vai ter um relacionamento muito íntimo, muito provavelmente com uma mulher, né? E aí, não necessariamente nessa mesma ordem. Não nessa mesma ordem. Mas aí ele vai ter que lidar com sentimentos muito profundos e que talvez realmente, como você falou, ele não tenha nem vocabulário para falar daquilo. E aí acontece alguma coisa, esse relacionamento dá errado, esse relacionamento termina e a gente quer que essa pessoa que nunca falou de sentimento, que nunca procurou uma ajuda profissional, porque imagina, você acha que eu vou fazer terapia? E às vezes eu acho que é tão nocivo, como você falou, que não é que a gente está dizendo que os homens não têm repertório, que eles não têm inteligência, que eles não têm inteligência emocional, que eles não sabem lidar com relacionamento. Não é isso. De jeito nenhum. Não é sobre um homem, né? Mas a questão é como isso está reverberando nas relações. Sim. Então, como ele vai chegar num atendimento no começo e conseguir expressar o que levou ele ali? Não, e aí eu fico pensando, né? Porque aí tudo isso, ele acaba, se essa pessoa realmente não tem condição de lidar com isso, acaba em tragédia. Porque, de repente, o relacionamento termina, mas ele não está satisfeito com esse término. E ele não consegue falar sobre isso, ele não consegue conversar com os amigos sobre isso. E isso está aqui dentro, está aqui dentro, está aqui dentro.
E dependendo do nível de violência que essa pessoa normalizou a vida inteira, sim, ela encontra nessas tragédias que a gente vê uma solução. Às vezes contra ele mesmo, às vezes atenta contra a vida de outra pessoa. E assim, e aí a gente quer resolver o problema em 5 minutos, né? Mas a gente está falando de educação de pessoas, a gente está falando de educação de meninos. De sociedade. Que hoje a gente acha normal falar para um menino que, sei lá, apanhou no futebol, você fala normal para ele, vai lá e bate também, você vai vir para casa? Você vai apanhar e vai vir para casa? Eu prefiro ser a mãe do que bate do que a mãe do que apanha. Exato. Se você chegar em casa você vai apanhar de novo. Tiver apanhado, você vai apanhar de novo. E a gente faz isso, como você falou, na educação dos nossos filhos, muitas vezes, né? Talvez essa frase eu nunca tenha dito, mas com certeza eu já falei, para de chorar, para com isso, né? E essa assimilação, né, do está aparecendo uma menina, você passa valores que as meninas são odiosas, elas são fracas. As meninas são fracas, elas não conseguem. E aí, esses tempos eu estava me questionando, se a gente consegue perceber que dentro dessa educação, a gente que conversa muito sobre isso, pelo fato de a gente ter filhos e eu tenho um marido, você tem um noivo, e a gente fala sobre como eles agem, como nós agimos e tal, e a gente consegue enxergar as diferenças entre nós, né? Não tô falando, não é juízo de valor, tipo, melhor, pior, é diferente, tá? Né, dentro dessa diferença, como eles podem amar, se relacionar, se apaixonar, viver da mesma forma que a gente, se eles aprenderam tudo de uma outra forma. Quando eu era mais nova, eu achava que os homens não se apaixonavam pelas mulheres como elas se apaixonavam por eles, porque eles não demonstravam da nossa maneira. Eu era muito emocionada, né? E isso era sempre visto como um defeito, um BO, né? Você não deve agir assim. Será que eles sentem diferente? Ou será que eles não conseguem expressar da nossa maneira? E aí a gente coloca como se fosse uma pessoa que foi educada em espanhol e uma outra que foi educada em mandarim, e as duas se conheceram na França e elas estão discutindo cada uma numa linguagem, né? Porque não tem entendimento muitas vezes. A gente não consegue. E aí o que acontece? A gente vira a tradutora emocional daquele sentimento. A gente vira a psicóloga, a gente vira a pessoa que manda ir no médico, muitas vezes a mãe. Muitas vezes a gente vai tentar fazer a correção que a mãe não fez. Tipo, você foi educado dessa forma, mas eu já entendi isso, porque eu vivo esse entendimento agora. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Aí, ó. Exato. Né? Porque exato. Não é isso. Aí você ocupa um lugar que não é só o da companheira. Você carrega muito mais coisas do que a gente deveria carregar. Né? Sim. Porque você abraça tudo isso. Então, você é que cuida, você é que manda ir para o médico, você tenta fazer essas traduções, né? Ai, não foi bem assim. Ai, não é bem assim. Olha, tenta ver por esse lado. Não que você não possa fazer isso, então, mas não o tempo todo, né? Eu acho. Eu penso que um exercício que é importante quando a gente se relaciona com homens, sejam eles filhos, amigos. Acho que filho é diferente porque o filho, ele tem essa coisa do cuidado e do alerta, aqui você exagerou, aqui você podia, né? Enfim. Agora, os homens com quem você se relaciona, para além desse núcleo, né? Seja namorado, amigo, enfim. Independente do relacionamento, se é um relacionamento hétero, não, enfim. O mesmo diálogo que você tem para com ele tem com você, existe uma equivalência nessa didática emocional da explicação. Olha, mas aqui nesse momento eu não entendi dessa forma. Você percebe que
E aí gera uma demanda, uma energia emocional que muitas vezes a gente também não tem. E que a gente precisa ficar ali traduzindo. Que naquela hora, aquela cara feia, até você vai espremendo, na verdade. Você vai espremendo, porque nem ele, muitas vezes, está ligado que foi isso. Então, assim, você percebeu que você fez isso? Não. Oi? Pra mim tava claro. Ai, é que mulher presta mais atenção, mulher é mais... Não. Mulher é mais sensível. Não é sensibilidade, né? É uma coisa que a gente aprende desde pequena a prestar atenção em tudo. Se você tá com a saia suja, se você escovou seu dente, se passou cotonete, se seu cabelo, enfim. Se tem um verde no seu dente. E aí, você tá sempre atenta, sempre alerta. Sabe aquele meme que é o cara, eu vou deitar e vou dormir. Aí ele deita, tipo os carneirinhos, e ele vai. E aí a mulher deita, será que eu tirei a roupa do varal? Será que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. E aí, tá, você tava estranho. Não. Tá, você lembra aquela hora que eu fiz isso? Lembro. Você lembra o jeito que você falou? Lembro. Aí você já virou a chata. Não é, você tá tentando traduzir. Ah, tá. Aí depois de muito verbo, muita conversa, Já abriu até um PowerPoint ali. Nossa, eu já tô aqui, ó, com a lousa. Com as canetas, né? O PowerPoint, o Canva, já tô constelando ali, sabe? Já tá com os bonequinhos já tô aqui, com os bonequinhos. Esse é você, esse sou eu. Os dentes já tá assim, né? Ah, então, mas por que minha cara tava feia? Porque você tinha feito, porra. Não era muito mais fácil ter falado, eu tava de cara feia, porque eu não gostei disso. Mas nem percebeu. Precisa fazer vários links. Então, isso é algo que precisa ser refletido entre homens e mulheres. A gente não pode ficar batendo na tecla só de porque homem isso, homem aquilo, porque o patriarcado isso, porque eu não gosto disso. Sim. A gente precisa, além de criar, de nos protegermos, de nos letrarmos, de entender o que está acontecendo na sociedade, por que as coisas estão acontecendo dessa forma, a gente precisa abrir ponte com eles. Eles precisam entender. Porque senão vai virar aquela série, o Conto da Aia, que é mulheres empoderadas que não querem mais admitir isso, e aí os homens tomam o poder e transformam a sociedade numa sociedade completamente organizada, ditatorial, em que elas perdem totalmente o direito de ir e vir. Por quê? Porque como eles não estão participando desse letramento, desse entendimento, essa luta pelos nossos direitos, esses questionamentos em relação às coisas que a gente já viveu, as violências psicológicas, que a gente fala tanto, elas não estão abarcando eles. Estão abarcando a gente, então a gente está ficando cada vez mais consciente, né? E eles menos entendendo o que está acontecendo, perdendo espaço de domínio. Ameaçados, perdendo esse lugar de aqui quem manda sou eu, de dominação, que foi ensinado que era assim e pronto. Exato. E aí tá, assim, escalonando os números das violências, das mortes, de quanto as mulheres estão. O 2025, a gente teve um salto de 316% a mais de feminicídio. Então, assim, o que está acontecendo? Qual que é o lance? O bar é delas, mas também pode ser deles. Sim. No lance da informação, da gente querer levar. De falar sobre, né? Porque, para pensar, você aí que ouve a gente, que é homem. Quantas vezes você parou para refletir sobre isso? Túlio, meu cachorro. Aqui é um bar mesmo, né? Então, quando a gente está no bar, a gente está sempre correndo. Sempre tem um cachorrinho, um gatinho, um gato que senta ali, no teu colo, né? Tipo, uma coisa. Tem uma mocinha. Chama isso, obrigada, viu, querida? Eu comecei a pensar nesse diálogo como a única saída e a única possível solução faz pouquíssimo tempo.
com a série Adolescência. Que todo mundo ficou super chocado e que aquilo veio assim como um soco no nosso estômago, porque sim, se a gente não conseguir abrir um diálogo com os homens, com os meninos, com os nossos filhos, uma paternidade que seja mais presente do ponto de vista humano mesmo, sabe? De um filho ver um pai chorar e falar, porra, mas isso não é só diminui. chorar na propaganda nem no filme, Exato. né? É o choro da vida, É o a choro palavra real, de amor, é exato. o cuidado, é o filho, o que você tá sentindo, né? É um filho ver num pai o exemplo de que não é isso que diminui a masculinidade ou a hombridade desse homem. É ele ver no pai um ser humano. Sim. Né? Então, eu acho que sim, está nas nossas mãos abrir esses diálogos, conversar sobre isso, e parar com essa história de, é assim mesmo. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, de muitos amigos. Não, mas é assim mesmo, menino é briguento mesmo, é da natureza do menino. Não. Isso não existe, isso é ensinado. Nós somos ensinados, nós fomos ensinados, nós ensinamos os nossos meninos que eles têm que ser assim e que as meninas têm que ser assim. Isso nada tem a ver com natureza de menino e natureza de menina. Desnaturaliza aquilo que não é biológico. Exato. Então, eu acho que pode ser que você esteja ouvindo tudo isso pensando, meu Deus, é verdade, e agora? Não tem problema. O importante é pensar sobre isso e entender que isso acontece. A gente normalizou muito tempo essas violências. Nós já falamos disso aqui, né? Ele é violento, mas ele é tão trabalhador. Ou, ele me bate, mas por outro lado ele é um ótimo pai, não deixa faltar nada em casa. E a gente vai normalizando essas coisas e o tempo vai passando e as coisas estão acontecendo, Sim. né, Carol? Eu penso que a educação ela tem que mudar, não só a educação familiar, Em casa, né? mas a educação na escola, esse acolhimento, esse novo olhar, essa questão que você falou da paternidade, né? Uma paternidade mais cheia de afeto. Às vezes a gente escuta, meu pai nunca falou eu te amo pra mim. Mano, se você não consegue falar eu te amo pro seu filho? Mas hoje eu perguntei para um adolescente, porque o amigo dele mudou de escola. Eu falei, você tá com saudade? Ele, óbvio que não. Eu falei, cara, mas era o teu melhor amigo. Óbvio que não, eu tô só mostrando que ele é muito feio. Cara, é um nível 0 de afeto que ele consegue demonstrar, né? Se eu fico 2 dias sem te ver, eu falo, amiga, tô com saudade. Amiga, te amo. Amiga, tô sofrendo. Tô parando de fumar e tal, enfim. Tá de adesivo, gente. Olha que belezinha. Tá tentando, tá? Tô tentando, tá? Tô quase 24 horas. Hoje é o dia 1. Hoje é o dia 1 do resto da minha vida. Outra coisa que a gente já falou aqui e que eu acho que casa com esse assunto, que é quando os homens se encontram num bar, por exemplo, eles não falam deles mesmos. Tipo assim, eu te chamo pra tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja? E aí a gente faz ali o relato da semana. Você vai ficar bastante tempo sem tomar cerveja comigo. Vamos tomar uma coca. Não pode falar também. Um vamos refresco. Um leite. Lá ela. Vamos tomar uma água, um chá, um café. E a gente fala dos nossos sentimentos, né? Eu falo, nossa, Carol, essa semana aconteceu isso, eu tô chateada, tô me sentindo um fracasso. Ou, às vezes, a gente consegue dizer pra outra algo do tipo, olha, tô sendo muito miserável, mas eu consigo falar isso pra você. Uhum. Porque a gente tem essa relação. Os homens não falam sobre eles. Os homens falam sobre o que eles estão vendo, eles falam sobre o trabalho, mas eles não conseguem falar sobre eles mesmos com os amigos, né? Porque existe essa coisa de que eu não posso falar desse. Imagina que eu vou colocar isso na mesa de um bar? Eu não posso, né? Não. Que já vem dessa temática também. Por que não falar sobre sentimentos? Por que um cara não pode falar com o amigo dele sobre o que ele está sentindo? Sim. Então, nomear todos esses sentimentos, explicar como você se sente e tal, com o filho, beleza, né? Vamos deixar combinado que com o filho a gente vai manter. Vamos fazer esse sacrifício. Vamos dar uma melhorada aí, né? Tá precisando?
Então, o que eu acho que fica dessa reflexão esse letramento tem que alcançar esses caras, porque se a gente continuar só nos organizando, a gente vai continuar morrendo. Pensar no patriarcado como esse lugar que está matando a gente, mas que, de alguma maneira, também está matando eles. Sim. Também está matando eles, porque eles também continuam sem saber falar sobre. Isso não tem a ver com gênero, orientação. Tem a ver com patriarcado. E a gente tem que falar essa palavra sem ter medo dela. Tá tudo bem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá. Era isso, né, Carolina? Isso. Mais alguma coisa? Não, eu só quero que vocês aí, torçam por mim, porque... Gente, dia 1. A gente vai fazer um diário. A gente já brigou hoje. Nossa, é verdade. A gente... Esse podcast tá acontecendo... Ela até caiu da cadeira, pronto, falei. É verdade, mas não tem vídeo. Beijo, tchau. Eu sou a Rô Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.